enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos... Está escrito Hebreus aí? Isso é uma informação importantíssima. Porque todos os meninos hebreus foram... A ordem era de que todos os meninos hebreus fossem executados, mortos. E aqui, a filha de Faraó encontra um filho hebreu, um menino hebreu. E ela, então, faz o quê? Cria esse menino. Mas vamos continuar. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirvam de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Nós aqui temos a história que fala de um possível extermínio de crianças. E aí eu quero dizer o seguinte: vivemos em uma época que frequentemente ela é descrita como um tempo onde a família está sendo atacada. Mas o texto bíblico nos mostra que o ataque às famílias, hebreias, ou o conceito familiar bíblico, ele sempre foi atacado. Você estudando mais à frente, você vai lembrar dos filhos de Ramá, que foram mortos também. Você vai lembrar na época de Jesus, quando Jesus tinha por volta de 2 anos de idade, o rei Herodes manda assassinar todas as crianças. Então, a perseguição à vida das famílias, os ataques ao conceito de família, que é o que faz com que a sociedade seja possível, sempre foi alvo de ataque. E este exemplo bíblico nos mostra como esta família tomou conta de uma vida que era uma vida inocente, uma vida que não tinha como se proteger. E a estratégia usada foi de proteção durante um tempo, mas também depois, Deus, por meio do seu milagre, por meio da sua ação sobrenatural, traz essa criança de volta para dentro de casa. Perceba que uma vida de fé é moldada pelo legado de fé que recebemos de pessoas fiéis. Anota isso aí. Anota. Grava na sua mente, escreve no celular, manda mensagem para alguém. Vou repetir: uma vida de fé, ela é moldada pelo legado de fé que recebemos de pessoas fiéis. A fé é o firme fundamento, é aquilo que move-nos, é aquilo que agrada ao nosso Deus, é alguém que vive por meio da fé. E a fé não está desalinhada da vida da família. A história de Moisés é marcada por atos de fé. Desde a sua infância, até o momento onde Deus o toma e o leva a viver como alguém que empreende, que faz a obra de Deus na terra, liberando o povo do Egito. Moisés, a história dele, é marcada por atos de fé, mas perceba que isso começa com quem? Começa com os seus pais. Como diz aquela música, Joquebede, Moisés não vai morrer. Por quê? Porque Deus estava com a mão sobre este menino. A vida de fé, o legado de fé, ele é transferido de vida para vida. Isso significa que, se queremos proteger nossas famílias, precisamos assumir uma postura intencional de fé. Uma postura onde a fé, a vida por meio da fé, seja além de visível, algo que é transferível. Viver o Evangelho de maneira simples e transferível, para que Jesus seja tudo em todos. A fé é um ato intencional. E a pergunta é: de que maneira os pais de Moisés protegeram sua família pela fé? A partir do texto de Êxodo, qual é a postura de fé intencional que esses dois tomam? A primeira questão que eu quero falar aos irmãos é que eles viram nesse menino algo diferente. O texto diz que este rapaz, esse recém-nascido, ele era formoso,
E quando a gente fala de formoso, ou em outras versões, se não me engano na NVI, está escrito belo, a gente pensa em questão estética. A gente pensa que era um bebezinho bonitinho, olhos... Bom, dizem que um bebezinho de olho azul é a coisa mais linda, pelo menos lá na casa da minha sogra é assim. Mas o entendimento aqui não é que este menino era belo de fisionomia, mas de que esse menino, a formosura dele é porque havia o entendimento de que este bebezinho iria sobreviver. Possivelmente por não haver ultrassom, pré-natal, nada disso, muitas crianças nasciam e logo depois morriam. Esta expressão, como diz aqui, o menino era bonito, não significa a beleza física, que também poderia ser um bebê bem bonitinho, mas a realidade é de que este menino era saudável. Este menino provavelmente iria viver. A beleza desse menino não estava na sua estética, mas no seu propósito. Por isso, os pais de Moisés agiram pela fé para proteger a sua família. E a ação pela fé aconteceu enquanto outros não reconheceram o valor da vida. Possivelmente muitos pais de meninos naquele tempo entregaram os seus filhos para serem mortos. O texto pauta a história em Moisés, mas possivelmente outras famílias que tinham bebês recém-nascidos do sexo masculino entregaram sim os seus filhos à morte. Viver a intencionalidade da fé é reconhecer o valor da vida. Enquanto alguns não reconhecem o valor da vida, nós, como povo de Deus, temos como história de vida o reconhecimento do valor da família, o valor do indivíduo. E este valor, ele é intrínseco. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. A nossa confissão de fé diz que o indivíduo, ele tem um valor único, exatamente por sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E aqui não importa se este indivíduo, se este sujeito é do sexo masculino ou feminino, ou até mesmo se ele é branco ou negro, ou se ele é asiático, ou se ele é árabe, não importa. O ser humano por si só, por ter sido criado por Deus e a imagem e semelhança de Deus, contém um valor especial. E esse valor e esse reconhecimento do valor da vida é algo inerente à fé cristã. É inerente, aliás, antes disso. O valor da vida é constituído pelo povo de Israel. As pessoas eram valorizadas. Historicamente, o povo de Deus é um povo que enxerga a vida de forma diferente. Nós valorizamos a vida. Enquanto muitas nações, inclusive que cercavam Israel, tinham como fundamento a matança de crianças e o aborto, o povo de Israel valorizava a vida. E aí eu te pergunto uma coisa. Te afirmo uma coisa, o sangue dos inocentes oferecidos como adoração aos deuses que são reflexos das próprias criaturas. É muito interessante que estudando como que um ídolo, como um deus pagão era formado, normalmente esse deus ou correspondia a uma força da natureza que não poderia ser explicada, por exemplo, um raio, ou por meio de um sentimento ou de uma criação, uma visão humana, por exemplo, o sentimento alegria, o sentimento amor. Por não se entender isso naquele contexto, um deus pagão, um ídolo, era construído. E aí nós temos, por exemplo, como o deus da alegria e do vinho em Roma, nós temos Baco, que é o deus da bebida e o deus da alegria. Nós temos na Grécia Afrodite, que é a deusa do amor e da fertilidade. Em nome da criação ou da percepção externa de algo que eu não posso explicar, por exemplo, como um bebê é gerado.
apesar da tecnologia e do avanço da ciência hoje, ainda existem algumas coisas que não são explicadas. Portanto, a matança de crianças e o aborto nesse tempo era algo oferecido a esses deuses, criados segundo a imagem das próprias pessoas, para satisfazerem o ego e a vontade e a noção do próprio ser humano. Mas a própria palavra de Deus diz que por trás de cada imagem existe um. Está escrito. Por trás de cada imagem existe um demônio. Por trás de cada imagem existe o engano. Deuses que enganam as pessoas. E este engano levava à morte de crianças. Mas a família de Moisés entende que a família que é pautada sobre a rocha, que tem Deus como o seu Senhor, ela protege a família e reafirma o valor da vida. E quais são esses valores? Esse valor da vida, ela está inerente ou na realidade de que nós somos responsáveis pela vida. A vida um do outro é responsabilidade minha. Por isso, a comunidade da igreja tem como fundamento aquilo que Tiago nos pede: confesse os seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam perdoados. A responsabilidade da vida, a responsabilidade da vida ética, a responsabilidade da vida moral e a responsabilidade da vida relacional são valores afirmados pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Portanto, quando protegemos os nossos, quando identificamos situações e agimos para que estes possam ser cuidados por nós e por Deus, estamos protegendo a nossa família. Os pais de Moisés assumiram uma responsabilidade que ninguém mais assumiu. Moisés, ou melhor, os pais de Moisés assumem uma responsabilidade que nos leva a entender de que, se ninguém mais assumiu, eles agiram de forma diferente. Eles agiram de forma que ninguém mais agiu. A igreja de Cristo em relação à família precisa agir de maneira diferente ao que o mundo age. Nós não podemos nos igualar, nós não podemos andar do mesmo jeito. E muitas vezes, irmãos, em nome de alguma questão, seja ela paz, seja ela, às vezes, não ter mesmo argumento para contrapor uma posição de alguém da nossa família, nós nos calamos, enquanto a Bíblia nos exige um posicionamento. Nós precisamos agir diferente do mundo. Enquanto o mundo diz, faça o que você quer, nós precisamos dizer que tenha Cristo como Senhor da sua vida. As crianças que são filhos de crentes precisam receber um ensino diferente do mundo. E aí, gerou hoje uma polêmicazinha aí básica, que é gostosa, que é maravilhosa, porque quando tem polêmica significa de que o povo está interessado. Quando não tem polêmica é porque ninguém está interessado. A polêmica foi a respeito do jejum. Um irmão me procurou e até disse, pastor, eu entendo o jejum sendo só de alimento. Eu disse, meu irmão, sem problema. Agora, muitas vezes, nós estamos terceirizando responsabilidades éticas, morais e relacionais e fazendo com que essa situação de ser diferente nos levem a ser iguais. E aí, ele me pegou de supetão e quando alguém confronta a gente fica meio enrolado. E aí o que acontece? Depois pensando, refletindo no que ele falou, existe um jejum bíblico que é pior do que o jejum de comida. Existe um jejum na Bíblia que é infinitamente pior do que ficar sem comer uma picanha na brasa. Do que comer um açaí com farinha e charque fritinho com cebola. Sabe qual é o nome desse jejum? O jejum de nós mesmos.
O jejum do negar-se, pois, o homem a si mesmo. Negar-se, pois, o homem é muito mais difícil do que negar algo que vai alimentar o seu ser. E negar-se ao homem e negar-se a si mesmo em nome de Cristo significa viver diferente do nosso tempo. Um tempo onde as pessoas estão comprando, vendendo e realizando uma satisfação interna, ou até mesmo uma satisfação que a leve a achar que é feliz. Viver de forma diferente significa, no nosso contexto, viver de modo contrário ao padrão do nosso tempo. O padrão do nosso tempo diz coisas que nós temos que dizer contrariamente. O padrão do nosso tempo nos leva a entender sucesso como riqueza e fama, enquanto a palavra de Deus define sucesso para a nossa vida como alguém que glorifica a Deus e anuncia a sua salvação ao perdido. Eu fiz um comentário numa postagem de uma rede social que está dando problema até hoje. Você provavelmente deve ter visto um pastor dizendo que missionários que vão para o campo missionário não necessitam do grego e do hebraico. Eu discordo completamente. Quanto mais ferramentas eu tenho para a pregação do evangelho, mais efetiva a pregação desse evangelho se torna. Inclusive, para você ver como o meu comentário causou distúrbio na rede, o próprio dono da postagem foi comentar. E hoje eu recebi mais uma acusação, e a acusação foi de que provavelmente eu sou um pregador que cobra para pregar. E aí eu escrevi, então faz o seguinte, me chama para pregar na sua igreja. Perceba que as pessoas, em nome de uma vaidade, começam a colocar ou a estabelecer padrões que a própria Bíblia não estabelece. Pensa, se Paulo então entendesse de que ele não precisava conhecer o que ele conhece para ser quem ele foi. Nós precisamos viver diferente das noções desse tempo. E esse tempo diz que sucesso é ter like na internet. O sucesso desse tempo, e aí é algo que me incomoda bastante, são pessoas vendendo sonhos, vendendo coisas, para que as pessoas pensem que são felizes. Viva de maneira diferente. Os pais de Moisés assumiram uma responsabilidade que ninguém mais assumiu. Qual é a responsabilidade que você tem assumido na sua vida, diferente da que este mundo tem assumido? A nossa lição da EBD dizia hoje, ore mais, leia mais, jejue, se dedique ao Senhor. E engraçado, irmãos, que lá na nossa lição dizia a seguinte coisa, dedique do seu dia, que tem 16 horas, porque eu vou contar que você está dormindo 8 horas por noite, tá? Netflix, rede social, nada disso tem valor na sua vida. Às 10 da noite você deita e dorme até às 6 da manhã, todos os dias, você está assim. 8 horas você trabalha, quanto tempo lhe sobra? 3 vezes 8? 24. Então, lhe sobra 8 horas. Dessas 8 horas, a proposta é que você dedique 20 minutos à leitura e à oração. E é interessante que o novo anticristo, que se diz o anticristo do nosso tempo, ou o novo Jesus do nosso tempo, diz que fala não sei quantas línguas, que conhece a Bíblia de capa a capa. Nós, povo de Deus, e aqui eu vou categorizar como povo batista que somos, fomos eleitos por uma pesquisa americana, sendo o terceiro povo que mais conhece a Bíblia. Eu já falei esse dado aqui na igreja. Nós somos o segundo povo que mais conhece a Bíblia. Sabe qual é o primeiro? Os ateus. O segundo são os adventistas. Perceba que
Nós precisamos assumir uma responsabilidade que ninguém mais assume. E assumir essa responsabilidade irá nos fazer agir diferente. E sabe por que eles decidiram isso? Porque eles decidiram correr risco. Que tipo de risco? O risco de serem mortos. Mas, ao mesmo tempo, esse risco de serem mortos fez com que eles trouxessem uma bênção gigantesca para a vida do seu próprio povo. Você quer abençoar seu filho? Você quer abençoar sua esposa? Você quer abençoar o seu marido? Haja de maneira diferente. Se o filho de todo mundo está sendo... Todo mundo não, é muita gente, né? Se a grande parte das famílias tem liberado os seus filhos para viverem trancados dentro do quarto, num mundo que não existe, haja diferente. Corte a internet, quebre o computador e faça seu filho viver diferente. Certa vez... Ai, Senhor, eu vou falar. Na igreja que eu pastoreava lá no Rio, Breno era pequeno. E ele chegou na igreja, e ele, muito chateado da vida, falou coisas que uma irmã da igreja ouviu e escandalizou a irmã da igreja. E a fala dele era: que droga de igreja, aqui não tem internet. E o que aconteceu? Isso causou escândalo, e um dos motivos da minha queda na igreja que eu pastoreei em Maricá foi porque eu queria colocar internet na igreja. Em off eu te conto os motivos que desenrolaram disso. Perceba que as pessoas estão linkando problemas a coisas e não trazendo a autorresponsabilidade e autoanálise para a sua vida. Irmão, internet não tem problema nenhum. Aliás, hoje você não vive sem. Eu duvido você acordar de manhã, tomar um banhão, botar um perfume, uma roupa maneira e dizer: hoje eu vou passar com alegria 3 horas na fila do banco. Eu já passei isso. E provavelmente aqueles que têm mais de 40 já passaram por isso. Na nossa época, para ir no banco, meus queridos jovens, a gente tinha que ir cedo para entrar na fila para ser atendido. E você diz: pastor, mas até hoje tem. Mas a maioria dos serviços já não são mais feitos presencialmente. Hoje nós temos uma liberdade grandiosa por meio da internet para realizar um monte de coisa. Inclusive, operações delicadíssimas são feitas entre países simplesmente por meio da rede mundial. O problema nunca foi a internet, o problema é o ser humano, que usa da internet para destruir a vida dele e a dos que o cercam. Assim como o carro, assim como herança, assim como desejos. Por quê? Porque ao invés de agirmos como ninguém mais agiu, estamos agindo como todo mundo tem agido. Hoje pela manhã disse que muitas igrejas têm, ao invés de, em momentos de dificuldade, se ajuntado, elas têm se degladiado, se espalhado. Por quê? Porque cada um quer viver segundo a sua razão. Meu querido, minha querida, eles decidiram correr risco. Você assume riscos pela sua família? Então sabe que vai ter dia que você vai escutar do seu filho: eu te odeio. Porque você vai negar a ele algo que é de extremo valor para ele naquele momento, mas que no futuro pode causar a esta criança, ou a este menino, ou a esta menina, coisas ruins. Você vai ter que negar-se em muitas situações dentro da sua casa para que a sua esposa ou para que o seu esposo seja abençoado pela sua vida. Perceba que estar firmado sobre a rocha deve mudar o nosso padrão de vida. Como lemos hoje no nosso estudo, a mentalidade, usando um termo técnico do nosso tempo, o mindset. Você tem que mudar a sua mente. Você pensa contrariamente ao que o mundo pensa. Você vive contrariamente ao que o mundo vive. Você é luz em meio às trevas. Você é sal em meio à coisa podre. E é interessante que a relação do sal nesse tempo
estava diretamente ligada à questão da preservação. Quem aqui gosta de um charquezinho bem gordinho, fritinho? Eu amo carne salgada. Faz um mal terrível. Se a gente comer muito, a gente passa mal. Mas o sal, ele tem um sentido de preservação, porque não existia geladeira, irmãos. Quantos relatos de irmãos nós recebemos dizer carne de porco boa era aquela que era guardada dentro da banha na lata. Sabe por quê? Porque não existia geladeira. O sal tem uma função de preservação. Se nós somos sal desse mundo, é porque além do tempero de mudança, de sabor, de condição, este mundo ainda persiste de alguma maneira, ou ainda continua por causa de mim e de você. Porque somos sal deste tempo. E o sal, ele muda o sabor. Você já comeu comida sem sal? É horrível. Pode estar com todos os temperos no ponto certo, mas se não tiver um pouquinho de sal, ninguém quer comer. É horrível. É detestável, às vezes, não quero isso não. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos assumir a responsabilidade que ninguém mais assumiu e decidir viver e correr riscos em nome dessa decisão. Riscos, às vezes, de ser odiado por alguém. E eu falo odiado usando essa palavra dura mesmo. Porque nós somos farol para esse tempo de escuridão. Segundo, eles foram intencionais em proteger Moisés. Versículo 3 nos conta a história de como eles protegeram. Colocaram o menino no cesto que estava revestido para que não entrasse água, e então foi boiando no rio. A mulher ficou grávida e deu luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou este cesto no meio dos juncos, ou no meio das plantinhas que nasciam na beira do rio, e esse rio, então, correu. Precisamos assumir nossa responsabilidade de proteger nossos filhos. E aí você pode se perguntar, como eu vou fazer isso? Como eu assumo essa responsabilidade? Educar filhos, transmitindo os valores da fé, é a maior missão daqueles que são abençoados por Deus com a paternidade. Meu irmão, hoje tinha uma irmã lá na minha sala, e aí eu olhei para o celular dela, ela estava com um iPhone. Falei, caraca, tirou onde? A sua função como pai não é dar um iPhone para o seu filho. Não é dar uma chips para ele. Irmãos, eu adoro aquela batatinha Ruffles. Não é pagar uma passagem para ele ou ela passar os 15 anos na Disney, que deve ser muito bacana. Não é dar um carro ou uma moto, ou até mesmo pagar a faculdade do seu filho. A sua maior missão, enquanto pai de uma criança, é ensinar esta criança os valores da fé e o Evangelho de Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, quantos de nós não estamos falhando nisso? Mas por que estamos falhando nisso? Porque, na realidade, com medo dos perigos atuais que nós temos, das situações desse tempo que nos cerca, por vivenciarmos experiências e situações que esse tempo diz que é bom, nós assumimos posicionamento que não éramos para assumir. Sabemos que não podemos esconder nossos filhos para sempre. Nem de uma tela de televisão, nem de um celular, nem das questões da sociedade, porque os nossos filhos vão para a escola. E, aliás, para aprender palavrão na escola é uma velocidade que ninguém explica. Agora, para aprender quanto 1 mais 1 é, a gente tem que estar com um chinelo na mão para esse infeliz saber o quanto é 1 mais 1.
Nós não vamos poder proteger nossos filhos para sempre, mas nós podemos ter atitudes de transmissão da fé, de transmissão de quem é Deus, do conhecimento de Deus. E, aliás, se você estudar Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6 nos ensina o que devemos fazer para ensinar uma criança sobre os caminhos de Deus. E, aliás, lá está pautado o início do discipulado. Mas como pastor, vamos assumir essa responsabilidade de proteger nossos filhos? Primeiro, ensinando os valores da fé. Ensinando quem Deus é e o que Ele significa. Mas também agindo como pai piedosos. O que significa ser um pai piedoso? São pais que se tornam ou que praticam a fé, que vivenciam a fé de maneira prática e visível, assumindo a responsabilidade de estudar menos, trabalhar menos e dedicar mais tempo aos seus filhos. Cuidado, você que é estudante profissional. Não, quando eu acabar minha faculdade eu vou fazer minha pós, depois da pós o mestrado, depois da mestrado o doutorado, depois... Não se torne um estudante profissional. Porque provavelmente quando chegar no ápice da vida, muita coisa vai estar vazia. Cuidado com as escolhas que fazemos. Os 5 primeiros anos do meu filho, eu perdi. Porque estava no seminário, saía às 5 da manhã para trabalhar e chegava às 1, meia-noite e meia, todo dia. Trabalhava de domingo a domingo. Eu chegava domingo do trabalho por volta de 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Eu deitava no sofá e acordava no outro dia, segunda-feira, 5 horas da manhã. Eu não vi os 5 primeiros anos do meu filho. Em nome de alguma coisa que me movia naquele tempo, eu tomei essa decisão. Mas o que isso provoca é que é o problema. Sabe, meu irmão, minha irmã, seu filho, se não trabalha, você não tem obrigação nenhuma, vou repetir, presta atenção, você não tem obrigação nenhuma de dar um celular ao seu filho. A sua obrigação é dar casa, comida e roupa lavada. Você não tem obrigação, meu irmão, de ter internet ultra mega rápida na sua casa. A sua obrigação, biblicamente falando, é dar comida, casa e roupa lavada. Ah, pastor, mas os coleguinhas dele têm. Eu sei, meu irmão. Mas quanto tempo isso vai custar na sua vida? Quanto a mais de esforço você vai ter que fazer para prover para o seu filho algo que não é de necessidade essencial, de algo que sem ele não vive. Numa das aulas de ministério pastoral, no seminário, isso tem tempo, irmãos, deve ter uns 15 anos. E outra coisa, eu e Flávia encontramos o padrão da velhice. Naquele formulário que eu passei para a liderança, que vou passar para a igreja, no final eu vou falar sobre isso, estava lá, você é crente há quanto tempo? Aí está de 1 a 5, de 5 a 11, eu sou de 11 a 30, irmão, já tem coisa aqui na minha vida que tem 30 anos. E quando eu olho para 30 anos atrás, olhando para o Breno já tem 19. Olhando para 19 anos atrás, o que eu produzi na vida, o que eu fiz na minha vida, que pode ser trazida ou pensada como um legado importante deixado. Para pensar. Muitas e muitas vezes, nós não temos vivido a piedade na prática. Nós não temos vivido o evangelho na prática. Pais se tornaram piedosos, ou seja, práticos da fé que pregam,
quando optam por estudar menos, trabalhar menos e brincar mais com os seus filhos. Agir pela fé é dedicar tempo de qualidade para os nossos filhos. Brincar significa estar disponível na medida certa, nem muito e nem pouco. Irmão, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que desenvolver. A minha oração é de que você prospere na sua vida, que você tenha uma vida assim, abastada. Isso não é pecado. Mas nós não podemos negociar determinados valores em nome disso. Ser rico não é pecado, irmãos. Pecado é amar a riqueza mais do que a Deus. Assim como amar mais a família do que a Deus é pecado. Assim como amar mais o trabalho do que a Deus é pecado. Assim como amar a si mesmo mais do que amar a Deus é pecado. Portanto, nós precisamos viver de maneira equilibrada. Piedade significa viver a fé que professamos, a fé que falamos de forma prática. Segundo, os pais de Moisés foram sábios. Isso significa preparar os filhos para os desafios que vão enfrentar. Quais são esses desafios que cada um de nós enfrenta e que os nossos filhos irão enfrentar, pais ou futuros pais? Eles enfrentarão desafios espirituais, emocionais e relacionais. Desafios espirituais significa que nós devemos preparar espiritualmente os nossos filhos a partir das nossas experiências de fé que produzem filhos não carnais. Mas produziremos, ensinaremos, vamos discipular pessoas, nossos filhos, para não serem carnais a partir do momento que nós vivamos de maneira não carnal. E viver de maneira não carnal não significa trair a esposa só não. Não significa não ser corrupto, não desejar o mal do outro. Significa não fazer piadinha engraçadinha com a mulher dos outros, por exemplo, na frente dos seus filhos. Viver de maneira não carnal é viver a fé prática, a piedade da fé nas nossas vidas. Preparar espiritualmente uma pessoa para enfrentar os tempos difíceis da vida. Quantas pessoas nós não conhecemos que, ao enfrentarem o problema, a primeira coisa que fazem é negarem a fé? Não, porque me ensinaram que eu vou ser cabeça e não cauda. Como é que eu estou passando essa dificuldade? Ensinar espiritualmente os nossos filhos significa ensiná-los a, diante do transcorrer da vida, perceberem que a aflição desse tempo é algo que nos produz fé. E Tiago nos diz que a fé produz perseverança. Perseverança significa manter-se o mesmo diante da situação. Quantas vezes nós estamos culpando Deus por questões que nos atingem? Nós precisamos preparar os nossos filhos para os desafios espirituais. Mas nós precisamos preparar os nossos filhos para os desafios emocionais. Nós vivemos um tempo de emoção frágil. Nós vivemos um tempo de transtornos, os mais variados possíveis. E um desses aspectos está ligado, Qual o aspecto, pastor? Vou definir o aspecto da ansiedade. Esse espectro da vida, ansiedade, ele está diretamente ligado ao tempo que você gasta em rede social e a internet. Depois eu vou compartilhar um vídeo no grupo da igreja, que é um vídeo que me chama muita atenção. E hoje eu falei isso na minha classe e vou falar para vocês. Flávia e Luísa me chamam até de doido. Pai, você está ficando doido, pai. Porque eu brigo com a televisão. Pai, ninguém está te ouvindo. E aí eu vi essa neurocientista falar o seguinte: dentro do desenvolvimento, ou dentro das funções que existem dentro da nossa cabeça,
e não só na cabeça, do corpo como um todo, existe uma questão chamada de dopamina. E a dopamina seria a célula, ou eu agora não sei se é uma enzima ou se é um hormônio, agora eu não sei. Mas, é um hormônio? A dopamina, ela é uma coisa que tem dentro de nós, que ela tem todas as aberturas para se ligar a qualquer tipo de célula dentro do nosso corpo. E aí ela faz 3 tipos de desenho nessa dopamina. Ela faz um Vzinho, um quadradinho e um negócio redondinho. E ela diz o seguinte: a dopamina é o hormônio da satisfação e da recompensa. Então, quando você é recompensado por um ato que você faz, o seu corpo libera dopamina dentro de você, você se sente recompensado. Eu já expliquei isso aqui. Quando você passa um vídeo aqui do TikTok, ou quando você tem televisão streaming, ou quando é você quem manda, a dopamina é liberada dentro de você. Por que a televisão comum, ou a televisão do jeito antigo de ser feita, onde o programa é oferecido segundo a grade da televisão, está perdendo a audiência? Porque nós queremos a recompensa. A recompensa de assistir o programa que a gente quer, ter a notícia que a gente quer e viver a vida que a gente quer. Só que ela diz que esse hormônio não se liga apenas à principal célula do nosso corpo, que tem a maior facilidade de ligação, que são os neurônios. Ela diz, existem 2 principais células no corpo que se ligam rapidamente umas às outras. Primeiro, neurônio. Segundo, as células imunológicas. Aí ela fala leucócito, não sei o código, docótico, lá, não sei o nome. Ela fala um monte. E ela diz, quando nós recebemos uma recompensa, a dopamina não se liga só aos neurônios, mas ela se liga também às células da imunidade. E ela disse a seguinte coisa: quando você recebe uma notícia ruim na TV, ou como acontece coisas de violência que nos cercam, se nós não reagimos contra, nós perdemos 5 horas de imunidade do nosso corpo. Você fica fragilizado durante 5 horas. Quando alguma coisa de ruim acontece e a gente não reage, nós nos tornamos mais frágeis na nossa saúde. E aí eu disse à minha mulher, quando eu assisto uma coisa, quando o repórter fala uma mentira e eu reajo diante da televisão, eu estou dizendo para essa mentira de que ela não vai abaixar a minha imunidade. Não permita que na sua vida os desafios emocionais te destruam. Irmão, receber notícia ruim, se a gente não lutar contra aquilo, a nossa imunidade baixa. E aí a gente normalmente fica doente. Eu disse hoje pela manhã, essa noite eu dormi pessimamente mal. Sabe por quê? Porque eu sonhei a noite toda que estava lutando contra o cramunhão, contra o diabo. A noite inteira lutando. Sabe como é que eu acordei de manhã? Como se eu não tivesse dormido. Eu vim para a igreja, primeiro, porque eu entendo que Jesus é primeiro lugar, e a igreja dele tem importância gigantesca na minha vida. E ao chegar aqui, ao falar isso a alguns irmãos me disseram, pastor, eu vou estar orando por você. Quando eu cheguei de manhã, o Júnior Cohen chegou para mim e disse assim, você está ficando gripado? Não foi o que você falou comigo? Eu falei, não, irmão, não estou não, é porque eu não dormi direito de noite. Aí já começa a ficar o nariz entupido, a garganta começa a querer fechar. Porque o que acontece com a imunidade? Quando a gente se preocupa demais, nós perdemos saúde. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a viver de maneira equilibrada. Mas como viver de maneira equilibrada se nós somos aqueles que fazem a bagunça? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a reagirem diante das mentiras
que nos são contadas. Você, eu, temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a não acreditarem nas mentiras que esse mundo conta. A nossa função é ensinar os nossos filhos a terem resistência emocional. Uma das coisas que mais magoou o meu coração é não ter tido a condição de ajudar o meu filho num momento terrível que ele viveu emocionalmente. E eu tive que pagar alguém para curar o meu filho. Que história é essa? Que show da Xuxa é esse? Nós precisamos trabalhar em nós, para que nós possamos atender os nossos filhos diante das suas demandas. Isso é função nossa. Isso significa que nós devemos nos preparar para ensinar os nossos filhos a enfrentar os desafios espirituais, emocionais e relacionais. Relacionais por quê, pastor? Porque criança sem limite é criança que ninguém quer ficar perto. É saber que nós somos o limite dos nossos filhos. Ei, cabecinha de abóbora, até aqui você vai, daqui para frente não. Segura a onda aí. Ai, pastor, mas ele vai ficar triste. Que bênção, irmão, que ele vai ficar triste. Isso significa que lá na frente, em algum momento que isso se repetir, ele vai saber se posicionar. Quando um professor disser para ele, filhote, nota 0, porque eu te peguei colando. Quando o coleguinha cruzar a bola e o time adversário fazer um gol de cabeça e ele perder a partida e perder o título do campeonato. É nossa função dar limite aos nossos filhos. Não é função da escola, não é função da avó. Aliás, dizem que a função da avó e do avô é estragar. Eu não acredito nisso. Você deve nos ajudar, vovô e vovó. Estraga só um pouquinho, mas nos ajude. Porque já é difícil. Fazendo da maneira correta, imagine se alguém atrapalhar. Mas lembrem-se que limite quem dá é pai e mãe, não é função da igreja. Aliás, nós, enquanto pais, precisamos saber ensinar os nossos filhos a como proceder aqui dentro. A igreja está aqui, meu irmão, e eu vou te dizer, nós estamos aqui para te apoiar. E não se preocupe. Ai, pastor, meu filho é muito bagunceiro. Traz ele, que nós vamos dar um cansaço nele, que ele vai dormir a noite toda. Mas você precisa conversar com ele. Até aqui pode, daqui para cá não pode. Pirraça, fustiga teu filho com a vara. Vou lembrar a história daquele irmão que apanhava 3 vezes por dia. A frase dele para mim foi, graças a Deus minha mãe fez isso. Não sou a favor de violência, tá? Estou dizendo aqui para você arrancar o couro, não. Mas eu estou dizendo para que você ensine seu filho relacionalmente. Seus limites, sem limites, são pessoas intransigentes, se tornarão pessoas intransigentes. Mas não limite ao ponto de serem pessoas amedrontadas. Tem criança, eu conheço, crianças que foram tão feridas por pai e mãe, que quando viam o pai se mijavam, mesmo depois de adulto. E eu não estou brincando não, estou falando sério. Nós não podemos nem ser livres demais, mas também não presos demais. E como nós alcançamos isso? Por meio da sabedoria, que Tiago nos diz, peça a Deus que Ele não lança em rosto. Ou seja, Ele dá livremente a cada um de nós, basta que a gente peça. Meus queridos irmãos, pais superprotetores não favorecem o amadurecimento dos seus filhos.
Amrão e Joquebede não apenas colocaram Moisés no rio, mas eles lançaram Moisés para uma nova vida. E lançando Moisés para uma nova vida, eles futuramente libertaram os judeus da escravidão de Israel. A Bíblia fala que filhos são como flecha. E flecha faz o quê? Para ela funcionar, a flecha tem que fazer o quê? Ser lançada. Filhos, para funcionarem, precisam ser lançados. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos e, em silêncio, começou a chorar. Quem são esses dois rapazes? O que eles produziram na vida? Você pode até dizer: eu não gosto da música deles, a música deles não presta. Tudo bem. Mas eles conseguiram vencer na vida. Não com um padrão que a gente até às vezes estabelece como correto. Mas eles conseguiram vencer, sofreram. E a história deles é muito bonita. Mãe e pai, aprendam que o choro de hoje, no envio de um filho, será o sorriso de amanhã. E eu aprendi isso a duras penas. Na semana dele ir embora, eu chorava todo dia de manhã. Parecia até remédio. Todo dia de manhã, ao acordar, eu chorava. E quando ele veio agora, ainda não estava curada a ferida. Eu não sei para que ele veio agora. Uma semana antes dele ir embora, o que acontecia comigo? Chorava todo dia. Porque nós não estamos preparados, mas devemos nos preparar para isso. Até o dia que o Espírito Santo disse: ô meu irmão, seu filho cresceu, virou homem e vai tocar a vida. Segura a onda, cara. Nós precisamos enviar os nossos filhos da melhor maneira possível, espiritualmente, emocionalmente e relacionalmente. Essa é uma função dada a nós. Terceira e última coisa. Por fim, os pais de Moisés confiaram na intervenção divina. Eles foram intencionais na fé. Aquilo que era a respeito deles foi cumprido, mas aquilo que era parte de Deus, ou aquilo que é parte de Deus, nós precisamos apenas confiar por meio da fé. Colocaram no rio, quem vai encontrar essa criança? Não sei, mas eu sei que nesse rio ele vai encontrar salvação. E ele encontra então a filha de Moisés. Por fim, os pais de Moisés confiaram na intervenção divina. Eles aguardaram que Deus fizesse o milagre. E deixa eu te falar uma coisa: milagres transformam realidades, perspectivas e futuros. Quem vive confiando no milagre de Deus tem a sua vida transformada, tem a sua perspectiva transformada e tem o seu futuro transformado. A realidade, o hoje, confiar em Deus muda a nossa vida hoje. Mudar a perspectiva, esse mundo já não tem o valor que tinha antes. O meu desejo, a minha vontade é viver para o meu Senhor e muda meu futuro. Se lá não tiver casa, Jesus vai construir para a gente. O milagre de Deus muda a realidade, a perspectiva e o futuro. E os pais de Moisés mudaram a realidade, a perspectiva e o futuro de um povo, porque confiaram no Deus que eles serviam. Muitas vezes as nossas famílias não recebem aquilo que a gente espera, porque nós estamos segurando a nossa família ao invés de entregá-la ao Senhor. Conversando com o irmão aqui na frente, o pastor Kleber Ambé, no sábado passado, teve uma vez que eu estava pregando sobre família, e aí eu fiz a clássica pergunta: quem aqui está orando há uma semana pela salvação do seu pai, da sua mãe, ou do seu marido, ou do seu filho, do seu tio, do seu avô, do seu familiar? Levanta a mão. Aí geral levantou a mão. Que benção, coisa maravilhosa. E aí eu fui 7 dias, 7 meses, 7 anos, e cheguei: quem aqui está orando 20 anos pela salvação de alguém? Falei: ninguém vai levantar a mão. E aí uma irmãzinha faz o quê? Eu estou, pastor, há 23 anos orando pela salvação do meu marido. E nós, muitas vezes, com dias, desistimos de clamar ao Senhor.
23 anos orando pela salvação do marido. Não sei se ele foi salvo, porque nunca mais vi irmã, e isso já deve ter uns 10 anos. Como você tem buscado o milagre de Deus pela sua família? Como que nós temos buscado a Deus para resolver situações que nós não podemos? Quais riscos você tem assumido em favor da sua família? Quais riscos você assume pela sua família que enfrentam dificuldades em casa, na rua, na escola, no trabalho? Quanto tempo você está de joelho a favor do seu filho, da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe? Sabe, irmãos, nós como igreja temos a responsabilidade de orar por você, clamar a Deus pela sua vida, por aquilo que você escreve e coloca lá na árvore. Aliás, a nossa árvore está com pouco fruto, talvez a nossa fé esteja pequena, mas Deus, volta a dizer, respondeu orações que nós fizemos aqui. Pessoas alcançaram milagres na sua vida, porque nós nos colocamos aqui em oração pela vida dela. Mas esse poder ou esse acontecimento não aconteceu e não se realizou porque a gente estava orando aqui, não. Aconteceu porque esta igreja passou a buscar ao Senhor, mas você deve e pode buscar ao Senhor. É milagre na área da saúde? Deus pode fazer. É milagre na área de emprego? Deus pode fazer. É milagre na área relacional? Deus pode fazer. Mas esses milagres precisam ser buscados por nós, na confiança e na intencionalidade da fé. Pais, assumam a responsabilidade de transmitir valores cristãos aos seus filhos por meio de uma vida intencional de fé e comprometa-se a estudar, a orar e a ensinar aos seus filhos quem Deus é. Que isso, pastor? Nós temos você. Gosto tanto do senhor pregando. Amém, meu irmão? Obrigado. Mas essa não é minha responsabilidade, não. A minha responsabilidade é ensinar a você, para você ensinar a seu filho. E mais. Essa responsabilidade é de você, homem. Não é responsabilidade da sua mulher. Ai, pastor, soldei 25 metros de solda, estou morto de cansado. Seu filho é sua responsabilidade. Pastor, dei 43 horários de aula hoje, de manhã, de tarde, de noite. Eu estou zonzo. Se vira, abre a Bíblia e prega para o seu filho. Homens, essa é a sua responsabilidade. Sexta-feira conversava com um pastor que ele disse, pastor, lá na igreja os homens parece que nem existe. As mulheres que faz tudo. Falei, irmão, essa realidade são de todas as igrejas. Homens, assumam o seu lugar. Porque senão Deus vai cobrar de você a função que Ele deu a você. Filhos, assumam o compromisso com seus pais de cooperarem com eles na obediência, no temor ao Senhor, na ação diária da sua vida. Assumam o compromisso com Deus de obedecerem a seus pais. Igreja, faça uma lista e apresente a Deus em oração aquilo que vocês carecem da intervenção de Deus na vida das suas famílias. Só existe um lugar de sucesso na nossa vida. E o lugar de sucesso significa fundamentar a nossa família, a nossa casa, sobre a rocha.